Aleluia, vamos ficar de pé, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ter. O fogo cai, a igreja dança, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. E o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Vamos lá no início, bem forte, na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, o quê? Novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, que maravilha. O quê? Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ter. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. E o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Só a igreja e as palmas, o som da... Se ouvirá, aleluia. Mais uma vez, se ouvirá, mais uma vez, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Mais uma vez, o som da festa vai subir,
sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Nós te rendemos toda a honra, Senhor, e toda a glória nesta noite. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Nós entramos aqui, Senhor, não para um compromisso formal com homens, não para um encontro social. Nós entramos aqui nesta noite com um propósito, que é de te louvar, que é de te adorar, que é de bendizer o teu nome, erguer o teu nome o mais alto que nós pudermos. E nós queremos que nesta noite, Deus, a nossa voz se chegue aos céus, e que a nossa voz seja conhecida nos céus, como voz de verdadeiros adoradores, aqueles que te adorem em espírito e em verdade. Ó Espírito Santo, a tua presença já é real nesse lugar, já é notório que há uma unção de Deus aqui, mas nós queremos mais. Nós queremos ir hoje, Deus, num nível bem profundo, bem extravagante de adoração, Senhor, a Ti. Leva-nos, Senhor, leva-nos às regiões celestiais, leva-nos a um nível maior, para que nós possamos ser cheios, cheios, cheios da Tua unção. Se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Vamos declarar mais uma vez. Eu queria ouvir a voz da igreja. Se não for para Te adorar, se não for para Te adorar, diga. Se não for para Te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. E se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por isso nesta noite. Aleluia! Com as palmas, vamos celebrar o que vive. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar,
adorar? Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Onde estão os adoradores? Diante do trono, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar o quê? Toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, te adorar. Oh, hey, oh, hey, oh, yeah, oh, hey, oh, hey, oh, yeah, oh, hey, oh, hey, oh, yeah. Senhor, estou aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Jesus, tu és maravilhoso. A unção de Deus na casa. O Senhor está aqui. Todos concordam com isso. Digam glória a Deus. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo. Teu amigo, me tornei. Eu te louvarei com as suas mãos e diga: o Senhor sabe que é verdade isso, Senhor. Não importa, adorarei, somente a ti. Meu Jesus, oh.
Diga para Jesus: tudo que há em mim quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado Ao filho, não sou apenas servo, não. Não sou apenas teu amigo. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te louvarei. Não importam, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Só a igreja declara: eu te louvarei. E não importam, não adorarei somente a ti, somente a ti. Suas irmãs declarem: te louvarei, não importam as circunstâncias. Os homens têm um grito de glória a Deus. Adorarei somente a ti. somente a ti, Jesus. Agora todos os homens vão declarar: eu te louvarei. As irmãs podem dar um grito de glória a Deus. Que coisa linda, Jesus. Adorarei, orarei somente a ti, somente a ti. Toda a igreja para terminar. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. És o meu amado, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti. Não importa as circunstâncias, Senhor, nós vamos adorar somente a ti. Você pode aplaudir ao Senhor. Ó Senhor, que tu venha crescer nesse lugar. Possa diminuir e que a glória inunde essa igreja. Ó Deus, essa noite eu venho te pedir que tu possas me libertar de mim mesmo. Ó Senhor, de cada falha, de cada pecado. Por isso, Senhor, eu te clamo nessa noite. Vem com tua glória, Deus. Aleluia.
triste, Senhor, em nenhum momento tu esteve presente conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aplauda a Deus neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe e nem consegue viver. Você crê nisso? Erga as suas mãos. Se você crê nisso, erga as suas mãos. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Diga isso. Mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Jesus, sobre nossas vidas, teu fogo. Mais uma vez, diga isso, eu me rasgo. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença, e se eu passar pelo fogo, não temerei, porque na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, diga isso mais uma vez. Ei! E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, é só chamar que ela vem, clamar pela glória, a glória de Deus, de Deus, de Deus. Quem já pisou, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pega as suas duas mãos se você puder e diga isso. Santo, que lindo. Mais uma vez, erga suas duas mãos e diga isso em nome de Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Mais uma vez, junte-se aos anjos e diga isso. Só Ele é
já pisou? E quem já pisou? Oh, Jesus, nós não sabemos e nem conseguimos viver longe da tua presença. Não sabe, não sabe não. Onde estiver, transforma o ambiente, transforma a vida. Isso. Quem já pisou? Quem já pisou? Não sabe, não sabe não. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Tua glória sobre nossas vidas. Jesus, nós sabemos que não somos nada sem a Tua presença. Que a Tua presença se manifeste dia após dia na nossa casa. Que em todo lugar que nós formos, nós possamos erguer um altar de adoração em Teu nome. Nós cremos, Jesus, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E por isso nós estamos aqui, Jesus, como os anjos, dizendo que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és santo. Pega as suas mãos e dê a melhor salva de palmas que você conseguir ao Deus da Tua salvação. Aleluia, louvado é o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. Dê um abraço no teu irmão. Um abraço não. Dá uma cutucada aí. Desculpa, abraço não. A gente já pensa que já está tudo normal, né, gente? Tudo normal, mas na realidade nós ainda estamos vivendo esse momento, claro, com todos os protocolos que a igreja tem adotado. Você sabe que alguns protocolos aí de limpeza do local, né, a entrada, a aferição da temperatura, álcool em gel e uso de máscara também, né? A gente tem adotado esse protocolo para que a gente possa cultuar o Senhor com segurança, protegendo a nossa vida e também pensando na vida do nosso próximo. Amém, amados? Deus abençoe sua vida. Alguns anúncios para você. Da nossa programação semanal da igreja, nós voltamos com todas as programações. A partir dessa semana, nós já começamos com nossos cultos normais, terça-feira, o culto da família, a partir das 19h30, estamos aqui para orar pela tua família, pela tua casa, então você venha. Quinta-feira o nosso culto também, retornamos essa semana, que é o nosso culto da palavra, nós estamos aqui todas as quintas a partir das 19h, domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica, dominical, 8h30, tá? Até às 10h, e 10h o nosso culto matinal, aí com a direção do pastor Romildo, e esse culto qual você está participando domingo à noite, que é um culto de louvor, de adoração e a pregação da palavra de Deus, a partir das 18h. Então voltamos com todas as nossas programações, normal, e o nosso pastor até comentou para que eu viesse a falar, ele deve estar falando na terça-feira também, para a gente procurar se dividir. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente, no último culto de domingo da Santa Ceia, a gente viu que pela manhã nós tivemos um número de pessoas aqui fazendo a Santa Ceia. Enquanto durar esse período aí que a gente não tiver nenhuma medida de vacina, né, a gente vai estar sempre fazendo esses cultos aí de Santa Ceia, pela manhã a Santa Ceia e à noite também, todos os meses, para frente aí, até tiver tudo liberado, aí a gente tiver uma vacina. Para que isso está acontecendo? Para dividir, né, o fluxo de pessoas dentro do templo. Aqui a gente, é meio complicado aqui a gente determinar espaçamento,
A nossa igreja é muito apertada, você sabe muito bem disso. Se a gente fosse colocar espaçamento aqui, né, a gente teria que reduzir muito o número de pessoas. Então, o que o pastor pediu? Vamos tentar se eu vier no culto de manhã, né, domingo de manhã, não venho à noite. Se eu venho no culto de terça-feira, né, eu não venho na quinta. E assim sucessivamente. Se eu não vim na terça, escolher um culto durante a semana para você participar. Isso é bom por quê? Porque você vai dividir o fluxo de pessoas. Vou ter pessoas terça-feira, e vou ter pessoas também quinta-feira, e vou ter pessoas domingo pela manhã, e tenho pessoas também domingo à noite. Então, a gente tem como dividir esse fluxo. Ele pediu para dar esse anúncio, falar com a igreja. Terça-feira ele vai estar falando também sobre essa questão. Então, voltamos tudo ao normal, com os cultos, mas vamos tentar nos escolher, né? Culto, quando eu falo escolher, se eu vou na terça, eu não vou na quinta. Se eu vou na quinta, não pude ir na terça, eu vou na quinta. E assim sucessivamente. Fui domingo de manhã, não vou domingo à noite. Tá? Então, assim, não é uma regra. A gente tentar dar espaço, porque o nosso culto aqui, domingo à noite, ficou um culto bem... Quem estava aqui domingo à noite, na Santa Ceia? Tá? Então, vamos tentar trabalhar assim. Essa é a nossa programação. Nós voltamos com tudo de novo. Hoje que nós tivemos o nosso café com o pastor, em comemoração ao Dia dos Pais, nós não tivemos escola bíblica, só o café e o culto pela manhã. Mas a partir do próximo domingo, a EBD, 8h30 da manhã, também vai acontecer normal, e culto matinal pela manhã e culto à noite, terça, quinta. Nós temos algumas programações também extra. Dia 15 agora, de agosto, não sei se o Lucas vai querer falar, nós vamos ter uma programação, quer vir aqui para falar com o pessoal? Nós vamos ter a programação do culto Teen, né? A nossa juventude, ela tem um grupo de adolescentes, né? E tem um grupo já de jovens, mas numa idade superior a 14, a 15, né? A 18 anos. Tem pessoas de 18 a 24 anos, e a gente tinha um trabalho do culto jovem que começou muito bem, só que não tinha uma pessoa, e agora o Lucas vai ficar responsável por essa garotada aí de 14 anos, 15, e ele vai fazer o convite aqui para o dia 15. A paz do Senhor, igreja, amém? Então, amados, eu venho aqui fazer o convite para vocês trazerem seus filhos no dia 15 desse mês para o culto Teen. Essa aqui é a blusa que nós fizemos, ó, para as crianças do culto Teen. Quem tiver interessado para falar comigo, ou com o Rogério, ou com a Karina, ou com a Débora, para poder pedir a blusa. E eu quero deixar uma mensagem para vocês, pais, que é muito importante vocês investirem nos filhos de vocês agora, na menor idade, porque depois, se vocês não investirem agora, mais tarde eles podem se desviar e acontecer alguma coisa. Igual meu pai investiu em mim desde pequeno, então ele teve resultados grandiosos. Eu espero que vocês possam investir também nos seus filhos. Dê apoio, traga eles para a escola bíblica, que também é importante, domingo de manhã. Traga eles para o culto dos adolescentes, incentiva eles que vai dar tudo certo e Deus vai fazer o melhor. Amém? Amém. E além do nosso culto aí do Teen, que é algo novo que vai retornar aí com força total, nós temos também o nosso culto de mulheres, que vai acontecer dia 21/8, agora, sexta-feira desse mês, culto de mulheres, tá? O culto já está acontecendo, tá? E a gente parou devido à pandemia, mas estamos retornando aí com culto de mulheres, né? Toda terceira sexta-feira do mês, e o culto de homens também, que vai acontecer todo o terceiro sábado de cada mês. Nós já estamos fazendo aí, retornamos esse mês passado, de julho, com um culto já, foi uma bênção, e agora nós vamos fazer o próximo culto no dia 22 de agosto, que cai no sábado, às 17 horas, nós mudamos de 15 para 17, né, que é um horário até melhor para os homens aí, poder participar desse culto. E assim, a gente tem tido um resultado bom, nunca tivemos culto de homens aqui, e a gente teve um bom resultado no último culto. A gente tem procurado dinamizar, chamar a participação dos homens, né? A gente fez uma dinâmica muito boa no último culto, e o resultado foi assim, algo maravilhoso. A gente vai estar passando na próxima semana aí um vídeo que o Lucas preparou, um clipper que vai estar passando aí os cultos, alguns flashes, né, dos momentos, né, aqueles momentos do culto onde os homens participaram, deram sua opinião. Nós falamos sobre vencedor ou vítima,
E aí a gente fez um paralelo entre vencedor e vítima. O que é ser um vencedor e o que é ser um homem vítima? E, assim, foi algo maravilhoso. Eu convido você, homem, que está aqui conosco, né, nós temos aí o nosso grupo de obreiros aí, que foi, agora nesse mês, agora eles foram passados, ungidos, e eles vão te convidar aí, vão te chamar para participar. Se você puder estar aqui, eu tenho certeza que será algo marcante na tua vida. Amém? Homens, tem homens aqui na igreja? Levante as mãos aí. Quantos homens eu tenho aqui hoje? Levanta a mão. Só os homens. Tem gente até que tem medo de levantar a mão. Levanta a mão, homem. Você que é homem. A gente tem mais de 20 homens aqui. Pode botar aí por média 30 homens. Então, se você participa dessa igreja, convida aí o teu colega, fala para ele assim, ó, venha no culto de homens. Né? Tem homem aqui que não vem no culto de homens, né? Que é membro da nossa igreja. Né? É membro aqui e não participa. Tá? Eu não sei, assim, por que não participa, mas eu quero te chamar a atenção. Faz um teste, que eu tenho certeza que tu vai sair daqui de forma diferente. A tua vida vai mudar. Amém? Amém. Glória a Deus. E culto de casais. Nós temos o nosso culto de casais aqui no dia 28 de agosto, sexta-feira. É a última sexta-feira do mês. Nós temos um convidado aí, que é o pastor Rodrigo Maximiano, é o nome do pastor, que vai estar conosco aí de fora. Só não sei qual é a igreja dele, mas é um pastor de fora e a gente tem acontecido culto de casais aqui abençoado. O último pastor agora que pregou foi o bispo, né? Bispo Radamés. Cara, foi uma bênção a mensagem desse bispo. Quem esteve aqui, ele pregou de uma forma muito objetiva, muito legal. Assim, às vezes tu fica naquela expectativa, eu não vou, será que vai ser legal? Mas eu me surpreendi com a palavra desse bispo. Um homem de Deus, abençoado. Então você também invista na sua vida, na sua família, na vida conjugal e venha também nos nossos cultos de casais. Toda última sexta-feira do mês, dia 28/8. Você é o nosso convidado. Esses são os nossos anúncios. Vamos fazer nosso ofertório nesse momento também, que faz parte do culto. Você que deseja aí dizimar.
Nós vamos ter uma apresentação agora. Cadê a diaconisa Kelly? As crianças vão fazer uma apresentação do Dia dos Pais. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, você pai que está aqui nessa noite. Preciso de alguns voluntários aqui que ajude para tirar. Vai precisar tirar isso aqui? Não? Não vai não? Então beleza, não vai precisar não. Esse aqui vai precisar tirar. A paz do Senhor, igreja, amém? Desde já, parabéns a todos os papais. As mamães, nós não pudemos, a igreja ainda não podendo estar tendo culto presencial. Então, a tia Gil, com muito carinho, ela fez um vídeo para as mães, foi colocado no Face. E hoje, como a igreja está aberta, nós decidimos assim, não posso ainda estar utilizando a salinha por enquanto. Então, pedi 2 adolescentes do TIM e a Sofia, que faz parte do Geração Vida, para estar falando uma poesia para vocês. E nós vamos também passar um vídeo que a tia Gil fez com muito carinho, em homenagem aos papais, tá bom? Pode vir o Yuri, o Enzo e a Sofia. Para você, pai. Hoje é considerado Dia dos Pais, mas para mim todo dia é seu dia. Dia do pai trabalhador, dia do pai honesto, dia do pai feliz, dia do pai conselheiro, dia do pai jogador, dia do pai chorão, dia do pai gaiato. Enfim, dia do pai que nunca me deixou na mão e que nunca me deixou faltar nada. É por isso, pai, que eu reconheço o seu esforço. Feliz Dia dos Pais. A você, pai. A você, pai, que nunca me deixou. A você, pai, que sempre esteve ali comigo. A você, pai, que sempre me segurou em meus primeiros passos. A você, pai, que nunca me abandonou. Obrigado, pai. Te amo. Papai querido do meu coração, eu amo muito você, minha Jayahara, meu amigo. Digo com muito amor no coração, pai, meu tesouro, meu saber de vida. Amo muito amar você. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Sofia, obrigado, Enzo, obrigado, Yuri. E agora nós vamos assistir o vídeo, tá bom? Foi feito com muito carinho pela tia Gil. Um abraço apertado em meus avós.
Boa noite, meus irmãos. Amém. Dia dos Pais é uma data muito linda, muito especial. Eu amo essa data porque eu tenho meu paizinho vivo, com saúde. Hoje eu e Bia fizemos uma cantoria lá com ele. Aí minha mãe se meteu na cantoria, começou a falar em mistério. A gente teve que parar, senão o negócio ia ficar estreito. Mas eu sou muito apaixonado por essa data, porque eu sempre fui louco para ser pai. Sempre foi um sonho meu ser pai. Mas a minha vontade era ter um menino. E a Bia, durante muitos anos, teve trauma com isso. E eu nunca escondi isso dela, que meu sonho era ter um menino. Por que eu queria um menino? Porque eu fui baterista durante um tempo na minha vida. E o meu sonho era ter um menino para quê? Para ensinar ele a tocar bateria. Para me chegar nas igrejas e falar, esse é meu filho, toca bateria. Pá, pá, pá. E a Bia, durante os anos, ela ficou meio, você não me queria um filho. E era verdade, eu nunca menti para ela. Eu queria um menino. Mas só que eu não sabia de nada. Aí Deus, que surpreende, falou, você quer um menino? Eu vou te dar uma menina. E o primeiro instrumento que a Bia aprendeu a tocar foi bateria. Aí a Bia hoje toca bateria, toca violão, né? Aí quando eu vejo ela no altar ministrando no meu lugar, daqui a pouco eu vou passar o bastão, com autoridade, com graça, eu falo, eu não sei de nada, Deus sabe tudo, né? Eu só queria um menininho para tocar bateria, para fazer tum, tá, tum, dum, tá, tá, tá. Tava bom. Se o moleque soubesse fazer isso, eu ia ser o pai mais feliz do mundo. Aí Deus vem me dar a Bia, pelo amor de Deus. Eu falo para ela que ela é parte do galardão que eu tenho nos céus, Deus já manifestou aqui na terra. A intenção não era essa, mas obrigado. Me deve uns 10 anos, hein, por causa disso. Fiquei até tremendo, rapaz, olha. Deixa eu ver se eu consigo pregar. Abra sua Bíblia, meus irmãos. No livro do Êxodo. Ou, como dizia minha prima Milena quando era pequena, Exodó. Quando você abre a sua Bíblia, vamos orar que hoje o nosso profeta Daniel faz 1 ano. Vocês sabem quem é o profeta Daniel? Foi ontem, né? Então, o profeta Daniel faz 1 ano, então vamos orar pela vida dele. Amém. Essa criança tem pai e mãe, não? Olha. Você também. Meu amor, eu comi do bolo e não estou falando. Mas vem, a família, cadê você? É lógico. Cadê o Felipe? Está voando por aí, né? Daqui a pouco ele grita, a gente vai saber onde ele está. Tudo bem, profeta? Tudo bem? Ele gosta de botar a mão dentro da boca dos outros. Vem também, Laura. Eu sei que você vai querer vir. Eu sei. Vem. Perde a bênção, não. Ela é tão maravilhosa que Daniel não conseguiu roubar a cena dela, né? Geralmente, quando nasce o mais novinho, em geral esquece, mas a Laura é a Laura. Vamos orar, gente. Vamos erguer as mãos para cá. Abençoar essa família. Pai, aqui está a Sara, o Daniel. O Daniel, pai, essa criança tão especial, que ontem completou 1 ano de idade. Essa criança, pai, que veio em um momento em que nem os seus pais esperavam, por todas as dificuldades que a Dani sempre disse, mas o Deus que surpreende, ele se manifestou mais uma vez, e hoje entregou, Deus, o Daniel, que eu sempre o chamo de profeta, crendo que é alguém que vai influenciar uma geração. Está aqui a Sara também, pai, que nós vimos tão pequena, hoje uma adolescente, crescendo nos seus caminhos, cheia da graça e da autoridade. Oh, Deus, abençoe a vida da Sara, dê a ela saúde, dê a ela cada dia mais e mais fome e sede da Tua palavra e da Tua presença. Que o Senhor possa estar usando cada vez mais a vida da Dani e do Felipe para guiar essas crianças, pai, e a Sara nos Teus caminhos. Como igreja, nós queremos abençoar o Daniel e a Sara, especificamente nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Amém? Queria te beijar, mas não posso. Você também, Sarinha. Amém? Glória a Deus. Você já abriu a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1. Essa palavra ela é fruto de uma afronta que eu recebi esses dias. Porque esse dia, e na verdade, de repente a pessoa está até me vendo, não foi bem uma afronta, né? Foi um conselho de um amigo. Porém, um conselho que eu disse para ele no telefone, por isso, se ele estiver me vendo, ele não vai entrar em crise, e amigo meu, eu trato assim, eu não recebi muito bem aquele conselho dele, porque
porque Ele determinou uma situação na minha vida, e eu penso que ninguém tem o poder de determinar absolutamente nada em nossas vidas. Eu acho que ninguém tem o direito de falar, olha, não continue fazendo isso, senão você vai morrer, nadar, como ele me disse, e morrer na praia. Você tem que mudar um pouco a sua atitude. E eu pedi a Deus uma palavra, porque quando eu recebo algo de alguém, eu sempre falo, Senhor, fala comigo através da tua palavra. E eu lendo o Êxodo, os primeiros capítulos, uma parte desse texto assim, saltou aos meus olhos e trouxe uma luz, uma inspiração de Deus. E Deus me deu um tema para esta noite, cujo tema é: era para morrer, mas vai viver. Repita comigo: era para morrer, mas vai viver. Deixa eu ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 7 diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu dele. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Versículo de número 12, para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Repita comigo: as parteiras, porém, temeram a Deus. Pai, fala conosco nesta noite, através da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler, ele fala, dentre outras coisas, sobre o crescimento do povo de Deus naquele tempo. Aquele povo que estava escravizado no Egito, mas eles cresceram assim, eles se multiplicavam fisicamente mesmo, assim, de uma forma assustadora. E quando um novo rei tomou posse no Egito, ele deu uma ordem. Na verdade, primeiro ele ficou muito preocupado e disse: olha, esse povo está crescendo mais do que o meu povo. Então, se eu tomar alguma atitude que desagrade-os, é possível que eles se voltem contra nós e aconteça uma guerra, de sorte que nós seremos a menor parte, nós seremos o menor povo, e eles podem se associar a algum inimigo meu, e eu ter grandes dificuldades. Então, esse povo não pode mais crescer dessa forma. O crescimento desse povo precisa ser parado. Nós precisamos tomar alguma atitude para que esse povo não se multiplicam mais. O versículo 12 desse texto eu amo, que diz assim: mas quanto mais os afligiram, tanto mais eles cresciam. Quanto mais o povo de Deus era afligido, mais esse povo se multiplicava. E qual a ideia que o rei teve? O rei ou o faraó, que é a mesma coisa. O rei teve uma ordem. Ele deu, na verdade, uma ordem a duas parteiras, uma chamada Sifra e outra Puá. E a ordem foi: todo filho de hebreia que nascer, vocês não permitirão que essa criança vingue. Vocês darão o jeito de vocês. Você sabe que naquela época não tinha hospital, não tinha obstetra. Então, tudo quem fazia eram as parteiras. E não tinha uma grande quantidade de parteira. As parteiras, nesse tempo, eram apenas essas duas, Sifra e Puá. Tanto que a história nos conta, ou se você for pesquisar com uma riqueza maior de detalhes,
que parteiras naquela época eram pessoas que não tinham uma residência fixa, não. Elas não tinham casa. Onde elas moravam, pastor? Na casa das mulheres que estavam próximas a dar à luz. Então, quando elas sabiam, olha, está próximo a nascer o filho de Maria, uma delas ia para a casa de Maria e ficava acompanhando-as até o dia do nascimento. Nasceu o filho de Maria, eles iam para a casa de outra mulher, e assim sucessivamente. As parteiras não tinham casa, elas eram parteiras itinerantes, mulheres que ficavam de casa em casa, aguardando o momento certo para trazer à luz as crianças. E nós lemos no texto que o rei, ele deu uma ordem a Sifra e Puá. Todo filho de Hebreia que nascer, a ordem é para matar. Todo filho de Hebreia que nascer, a ordem é para matar. Se for menina, tranquilo, deixa viver. Mas se for menino, é ordem, tem que morrer. Deixa eu te explicar uma coisa, e eu penso que você sabe disso. O regime da monarquia, onde é um rei que está entronizado, que manda, é bem diferente da bagunça que nós vivemos, como no nosso país. Não tem esse negócio do presidente dar uma ordem, aí junta o Supremo, não sei das quantas, ou então lá os deputados, não sei das quantas, e fala, não, você está falando isso, presidente, mas nós queremos que seja dessa forma. E a palavra do presidente ou a assinatura do presidente, ela não vale de absolutamente nada. Monarquia não é assim que acontece. Monarquia, quem manda é o rei. O rei, quando dá uma ordem, não tem retaliação. Quando o rei diz, tem que matar, tem que matar. Quando o rei diz, deixa viver, tem que deixar viver. Então, Sifra e Puá, elas não tinham uma opção. Sifra e Puá, as parteiras, elas não tinham uma segunda ordem. Elas estavam debaixo de um decreto real. O rei estabeleceu esse decreto. Todo menino que nascer, filho de Hebreia, tem que morrer. Mas o que alegra o meu coração é o versículo 17, quando diz, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como a ordem do rei. Aleluia. O rei, um homem temido, um homem que ninguém desobedecia às suas ordens, porque ordem real não pode desobedecer. Um decreto real é para ser cumprido até o fim, mas a Bíblia diz que as parteiras temeu ao Senhor. A Bíblia diz que as parteiras não obedeceram à ordem do rei. Por quê? Porque elas temeram ao Senhor. Queridos, eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida, que Deus vai enviar pessoas que vão anular, através de uma palavra profética, um decreto de morte que já está estabelecido sobre a tua vida. Sobre a vida dos filhos das Hebreias, já existia um decreto real, já estava lá com o brasão real. Filho de Hebreia, não vai viver, vai morrer. Mas aquelas pessoas que tinham o poder de matar os filhos das Hebreias, elas temeram ao Senhor. Ei, se você crê, segura essa palavra profética. Ainda esta semana, o Senhor vai te conectar a pessoas que terão o poder de decidir sobre a tua vida. E eu profetizo em nome de Jesus, que se há decreto de morte, você não vai morrer. Se há decreto de uma enfermidade para causar a morte, Deus vai usar pessoas que vão declarar, era para morrer, mas vai viver. Se você crê nisso, recebe essa palavra em nome de Jesus. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito ordenou. Traz o tablet depois para mim aqui, Gabriel, que tem um eco aí rolando, preciso tirar aí. Elas não fizeram conforme o rei ordenou. Elas temeram ao Senhor. E, queridos, toda ordem de um rei, quando você não obedece, não tem jeito, tem retaliação. Quando não se obedece uma ordem real,
terá uma retaliação. E o que diz o texto a respeito disso é que Sífra e Puá, elas foram chamadas no Palácio Real. E ao serem chamadas no Palácio Real, o rei disse para elas: por que fizeste isso? Versículo 18. E deixardes viver os meninos? Responderam as parteiras: ah, Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que chegue a parteira, elas já deram luz aos meninos. Isso foi uma forma que elas falaram para o Faraó, para que elas não morressem, mas na verdade, elas temeram a Deus. Eu penso que o primeiro hebreu que nasceu, quando elas foram matar, Deus disse: ei, não faça isso, porque do ventre de uma hebreia vai se levantar alguém que vai mudar toda a história da humanidade. E no versículo 20 diz: Deus fez bem as parteiras, porque elas temeram ao Senhor. Queridos, não tem jeito. Quando nós tememos ao Senhor, o Senhor sempre vai preparar algo poderoso para a minha vida e algo poderoso para a sua vida. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo um tempo que todo mundo diz: olha, esse caminho que você está indo é caminho de morte. Esse caminho que você está indo é caminho de vergonha. Esse caminho que você está indo não vai levar você a lugar nenhum. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, dizer algo para você. O que fará a diferença na tua vida não é aquilo que as pessoas estão falando. O que vai fazer a diferença na tua vida é se você teme ao Senhor, é se você obedece ao Senhor. Porque se você for obediente à voz do Senhor, fica tranquilo que não há decreto nem real que vai trazer morte para a tua vida. Aí Faraó não desistiu, já que as parteiras temeram ao Senhor, já que Puá e Sífra não cumpriram a minha ordem, então deixa elas para lá e eu vou dar outro jeito. E o rei deu uma ordem. A partir de hoje, ele escreve outro decreto. A partir de hoje, todos os filhos que nascerem, versículo 22, dos hebreus, nós lançaremos eles no Nilo. Todas as filhas podem viver, mas todos os filhos dos hebreus que nascerem, nós vamos lançá-lo no rio para que morra. E o texto diz, queridos, no capítulo 2, é que uma mulher, o nome dela é Joquebede, ela concebeu e deu luz a um filho, e vendo que era formoso, diz o texto, e escondeu o menino por 3 meses. A ordem era que todo nascido fosse lançado no Nilo para que morresse. Porém, Joquebede, quando deu à luz, ela olhou para aquele menino, ela viu formosura nele, ela viu algo diferente nele, e Deus colocou no coração dela: esconda esse menino. E por 3 meses, Joquebede escondeu esse menino. Queridos, na nossa vida também nós passamos por um tempo assim, tempo de esconderijo, um tempo que Deus diz: olha, sai do miolo do furacão, converse menos, se esconda mais, fique mais na sua casa, menos rodinha de conversa, menos ajuntamento, se esconde. E em meio a esse esconderijo, muita gente pensa muita coisa. Ai, será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Mas eu quero te falar, se Deus mandou você se esconder, obedeça, porque quem esconde, garante. Não teve ninguém na Bíblia que Deus mandou se esconder que ele não garantisse. Elias fugiu para se esconder em uma caverna. Elias foi se esconder, e no esconderijo não faltou nada para ele. Sabe por quê?
Porque o mesmo Deus que esconde é o mesmo Deus que sustenta, aleluia. Eu não sei o tempo que você está vivendo, se é um tempo de mídia, ou se você está vivendo um tempo de esconderijo, um tempo que Deus falou para você, olha, fique quieto, fique na sua, porque eu estou preparando algo poderoso para você, mas ficar escondido implica em algumas coisas. Quando Deus esconde, você fica impossibilitado de prover as coisas para a sua própria vida, porque no esconderijo é um lugar de escassez. Elias estava no esconderijo e ele não podia no esconderijo trabalhar para ter o seu sustento. Aí o que Deus fez? Mandou o corvo lá levar pão para alimentar o profeta. Eu profetizo sobre a tua vida que o esconderijo não é o fim, o esconderijo é o início de uma grande história. Talvez ao se esconder, alguém disse, está escondido, vai morrer, está escondido, ali é o fim da sua vida. Ei, eu quero te dizer que no esconderijo é o lugar de Deus fazer grandes coisas. Deus faz grandes coisas no esconderijo. Aquela mulher escondeu o menino por 3 meses. E ela diz, e o texto diz no versículo 3 do capítulo 2, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Escute isso. Deus manda esconder, mas Deus também tira do anonimato e projeta. Por 3 meses aquele menino ficou escondido. Mas teve um momento que Deus falou para Joquebede, ei, chega. Agora não é tempo mais do menino ficar no esconderijo. Agora é tempo de começar uma história de milagres na vida desse menino. Deixa eu te falar, o esconderijo traz sofrimento. O esconderijo, se você não for uma pessoa que tenha uma ligação com Deus, que tenha uma intimidade com Deus, que tenha uma vida com Deus, o esconderijo pode trazer danos seríssimos à sua saúde mental. Mas se você passar pela fase do esconderijo, fica tranquilo, você vai começar a viver uma vida de milagres na presença do Senhor. Porque depois do esconderijo, Joquebede pega um cesto, e o texto diz que ela calefetou aquele cesto com barro e betume e lançou no Nilo. Ela, entre aspas, obedece à ordem real. A ordem real era o quê? Jogar no Nilo. E depois de 3 meses, ela joga aquele cesto com aquela criança no Nilo. Querido, tinha tudo para dar errado. Se você estudar o rio Nilo, você vai se surpreender. É um rio incomum. O Nilo não é um rio nivelado como a maioria deles. Tem rochas, tem pedras. Mas o texto diz que aquele cesto saiu de um lugar e ele foi até o outro local, aonde tinha um endereço certo, sem interrupção, sem que nada tirasse o cesto com o menino da sua rota. Eu quero te dizer que por mais que as pessoas não entendam, o teu tempo de estar no rio, navegando, parece que quando Joquebede lançou aquele menino dentro do cesto no rio, que aquele cesto ficaria à deriva, batendo de um lado para o outro, e que em algum momento, certamente, o cesto iria virar e a criança morreria afogada. Ei, o Deus que muda a história, o Deus que conhece a mim e a você e nos chama pelo nome, quando Ele traça algo para nossas vidas, não há demônio em região celestial, não há anjos nos céus e nem homens na terra que tenham o poder de anular a promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Deus tinha uma promessa para os hebreus: do ventre de uma hebreia vai se levantar o grande líder da história da humanidade depois de Jesus Cristo de Nazaré. E depois disso, e sabendo disso, o inimigo usou o rei, usou o faraó para tentar impedir isso. Querido, mas quando Deus está no negócio, pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar todos os seus opositores, a graça de Deus vai se manifestar, a bondade e o favor de Deus irão se estabelecer, e vai dar tudo certo para você em nome de Jesus. Quando Joquebede lançou aquele cesto no rio,
o texto diz que a irmã dela ficou de longe para observar o que iria acontecer. Mas, depois de um tempo, ela perdeu o contato visual com o cesto. Aí Joquebede, a sua irmã e a sua família não tem mais o controle sobre aquela situação. Perdemos de vista o cesto. Perdemos de vista o menino. E agora, queridos, elas perderam o menino de vista. Mas o Deus que tinha promessa na vida daquele menino continuava olhando para aquele cesto. E quando aquele cesto navegava no rio, no Nilo, eu penso que o Senhor ficava guiando. Vai agora para a direita que tem uma pedra ali. Vai para a esquerda que tem outra ali. Olha agora, você vai subir um pouco mais, porque tem uma pedra que ela é tão grande que corta todo esse rio. Queridos, Deus sustentou o cesto com o menino dentro até o lugar que Deus tinha preparado. Não esqueça, existia um decreto de morte sobre a vida daquele menino. Joquebede escondeu, ele não morreu. Depois Joquebede lançou ele no Nilo e ele não morreu. Até que um belo dia, diz o texto, a filha do grande faraó estava dentro de casa e ela disse para as suas criadas: olha, eu vou me banhar no rio. Eu quero subir até o Nilo e me banhar um pouco, porque eu estou com calor. Aí, tem tempo que eu não falo isso, o Léo roubou de mim, é um tempo que eu não falo isso. Eu posso conjecturar, sem ferir o texto. É que, talvez, a filha do faraó surpreendeu as suas funcionárias, dizendo: eu quero ir agora no Nilo. E elas: minha senhora, mas essa não é a hora. A senhora não costuma fazer isso nesse horário. Ou talvez ela já até naquele dia teria ido já se banhar no Nilo. E ela disse: eu quero ir agora ao Nilo. E o texto diz que quando a filha de Faraó chegou em um determinado momento, ela vê um cesto envolto com barro e betume, passeando pelo Nilo. E ela dá uma ordem: pega aquele cesto. Sem visualizar absolutamente nada que estava dentro do cesto, ela diz: pega aquele cesto, e traga até mim. E trazendo aquele cesto, ela se encontra com uma criança linda e formosa. O texto diz: abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Com paixão dele, ela disse: este menino é um filho de uma hebreia. Queridos, ela podia pegar aquele menino, levar para o faraó e falar: olha, papai, olha o que eu encontrei, o filho de uma hebreia, e a ordem não é para matar, está aqui, mate mais um. Mas a filha de Faraó fez diferente. O texto diz que a filha de Faraó, me acompanha o versículo 8, respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, sai, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva-te este menino e cria-mo, pagar-te-ei um salário. A mulher tomou o menino e o criou. Encontraram a mãe do menino, e a filha do faraó diz para ela: eu não vou ficar com o teu filho, eu não vou entregar na mão do meu pai para que esse menino morra, eu vou usar de bondade para contigo. Pega teu filho, leva o teu filho, cuida do teu filho, e você ainda vai receber um salário real. Queridos, quando Deus cuida, Deus não cuida de qualquer maneira. Quando Deus guarda, Deus não guarda de qualquer maneira. Deus guarda nos mínimos detalhes. Deus cuida nos mínimos detalhes. Existia um decreto de morte sobre a vida daquele menino, mas o Deus que muda a história entrou no cenário. O Deus que muda a história falou: ei, era para matar, era para morrer, mas ele vai viver.
Ele é o dono da vida, querido. E Ele está aqui nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui entre nós que está talvez com um decreto de morte já assinalado sobre a sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, seja lá qual for esse decreto está sendo revogado hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Talvez o médico leu os seus exames e te deu uma notícia: ei, não tem jeito, vai morrer. Eu quero que você acredite e pegue essa palavra. Era para morrer, mas o Deus que muda a história está aqui nesta noite, e Ele entra com providência na tua vida e está anulando o decreto de morte. Era para morrer, mas vai viver, porque quem tem o controle, quem tem o comando, quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Ei, talvez alguém já disse para a tua família: tua família não tem mais jeito, teu casamento não tem mais jeito, a história da tua casa, ela não terá um final feliz. Talvez alguém já decretou morte na sua casa. Eu profetizo na autoridade que é no nome de Jesus. O Deus que surpreende entra na tua casa hoje e anula esse decreto de morte familiar. Vai viver, vai gerar, vai frutificar. A tua esposa vai voltar para a igreja, o teu esposo vai voltar para a igreja, os seus filhos voltarão para a igreja. Você vai declarar sim, igual Josué: eu não sei vocês, mas eu e minha casa e eu serviremos ao Senhor dos Exércitos. Talvez alguém já decretou o fim do teu ministério. Talvez alguém te deu uma palavra de maldição e decretou o final da tua vida ministerial. Ei, o Espírito Santo está aqui nessa noite falando com você. Prepararam a morte do teu ministério, prepararam a festa. Eu estou com vontade de rir, porque nessa caminhada de tantos anos de ministério, eu já ouvi cada coisa ao meu respeito. Uma vez um cidadão falou assim: olha, eu vou acabar com o seu ministério. E já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos dessa palavra, e o meu ministério está de pé, porque quem sustenta o meu ministério não é a minha força, quem sustenta o meu ministério não é os homens, o meu ministério, o teu ministério, quem sustenta é o Deus que te deu a unção, é o Deus que te deu graça, é o Deus que depositou um óleo precioso sobre a tua vida, para que você vá e multiplique. Não aceite nenhum decreto de morte sobre a tua vida. Decretos existem, e eu aprendi que para revogar um decreto é necessário um rei maior do que aquele que deu o primeiro decreto. Oh, aleluia! Eu vou repetir porque eu acho que ninguém pegou ainda. Para anular um decreto real, é necessário que um rei que tenha mais autoridade do que aquele que revogou o primeiro decreto, que deu o primeiro decreto, para que seja revogado. No caso de Moisés, querido, o faraó foi quem estabeleceu o primeiro decreto sobre a vida dele. É hebreu, é filho de hebreia, vai morrer. Decreto estabelecido, mas lá nos céus bradou a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, revogando aquele decreto e falando: Faraó, tu não sabe com quem você está mexendo, você está querendo matar os hebreus, e com isso você vai tentar matar Moisés, o homem que eu vou usar para libertar o meu povo das suas mãos. O teu decreto é de morte, mas o decreto que eu estou estabelecendo sobre a vida dele é um decreto de vida. Não interessa quem liberou um decreto de morte sobre a tua vida, o que interessa é que tem uma palavra de Deus sobre a tua vida nesta noite. Assim diz o Senhor: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Todo decreto de morte em qualquer área da tua vida está sendo revogado, está sendo rasgado hoje pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Só um rei maior, só um rei mais poderoso é capaz de revogar o decreto de qualquer rei. Um presidente não consegue revogar um decreto de um rei. Só um rei maior, só um rei mais poderoso. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite, e aqui eu termino.
quem é mais poderoso que o nosso rei? Qual é o rei desta terra? Qual o rei que atua em qualquer região celestial? Qual o príncipe deste mundo? Qual o principado? Qual a potestade que é maior do que o nosso rei? A Bíblia diz que Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Todos os reis são senhores de um exército, mas quando a Bíblia fala a respeito do nosso Deus, ela diz: Senhor dos exércitos, no plural. Senhor dos exércitos é o seu nome. O que você quer dizer com isso, pastor? É que pode se levantar qualquer exército dessa terra contra você, qualquer exército que já tenha um rei estabelecido. O nosso Senhor não respeita esse decreto, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Isso significa que Ele é rei dos reis. Aleluia! Talvez alguém que tem muita autoridade, até no mundo espiritual, um dia já liberou uma palavra de maldição sobre a tua vida e disse: o teu ministério nunca vai sair do lugar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas a última palavra não é dele. Tem um Senhor por excelência, tem alguém que domina toda a terra apenas com o movimento dos seus braços. Tem um Deus que envia anjos para nos guardar. Tem um Deus que envia miríades dos céus para lutar as nossas batalhas. E se necessário for, Ele levanta do trono e vem ao teu encontro. Tenha paz no seu coração, meu irmão. Fica tranquilo. Pastor, mas eu estou vivendo com medo esses dias, porque eu encontrei uma macumbeira na rua, uma feiticeira, que disse que ia botar o meu nome na boca do sapo, e ia costurar, ia jogar. Coitado do sapo. A única pessoa que vai sofrer nessa história é o sapo. Pastor, mas falaram que mataram um bezerro, mataram um novilho novo, em favor do meu nome. Coitado do novilho, não comemos essa picanha. Porque sobre a minha vida e sobre a tua vida não vale encantamento. Todo trabalho feito não vai prosperar. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui. Cadê o tecladista? Se ele tivesse ligado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui nessa noite. E se Ele está aqui nessa noite, Ele tem autoridade no mundo espiritual. Para quê? Para revogar qualquer decreto que já tentaram estabelecer sobre a tua vida. Qualquer decreto que já tentaram estabelecer sobre a tua casa não vai prosperar. Não vai prosperar. Fica de pé e repita isso comigo. Não vai prosperar. Eu não sei como vai ser a tua semana. De repente você precisa de uma palavra de alguém essa semana sobre a tua vida. De repente você está precisando que alguém te diga: olha, vai viver, vai morrer, vai acontecer, não vai acontecer, eu vou abrir a porta, eu não vou abrir a porta. Ei, o Rei dos Reis, Ele controla todas as coisas. E eu quero profetizar sobre a tua vida, na autoridade que é no nome de Jesus, que você não vai precisar esperar a resposta de ninguém. Já tem uma resposta de Deus sobre a tua vida nesta noite, como uma palavra profética. Era para morrer, mas vai viver. Era para matar, mas vai viver. Porque existe um Deus que garante. E o Deus que garante está aqui nessa noite. Eu não sei se você sente, mas eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nesse lugar. Era para morrer, mas não vai morrer, vai viver, vai viver. E não vai viver de qualquer maneira, não, vai viver para gerar frutos. Eu queria só mais 10 minutos. Não vai viver de qualquer jeito, não, vai viver para gerar frutos. Sabe por quê? Quando Deus tira do rio, quando Deus livra da morte, não é para você ser um vegetal, não. É porque Deus tem projeto e tem promessa na tua vida.
Deus não te tirou do lamaçal do pecado para você ser um qualquer dentro da igreja, não. Deus te tirou do lamaçal do pecado porque Ele tem promessa, porque Ele tem projeto, porque Ele quer fazer de você alguém que vai ser usado por Ele para impactar gerações, para impactar multidões. Queridos, foi lançado no Nilo vários meninos, e muitos deles infelizmente morreram. Mas aquele que tinha promessa, esse não. Esse passou pelas adversidades. Esse venceu a afronta do Nilo. Esse venceu as pedras. Ele venceu as cobras. Ele venceu tudo. E foi cuidado por Deus até o fim dos seus dias. É isso que Deus quer fazer com você. Era para matar, mas vai viver. Sai daqui com essa palavra profética sobre a tua vida. O diagnóstico do médico é que eu vou morrer. Não é não, você vai viver em nome de Jesus. Pastor, você não tem medo de falar isso se alguém morrer aqui na igreja? Não, nem um pouco. Porque eu sou profeta, se eu sou profeta tem que abrir a boca e falar. Talvez a tua empresa já estava falida, já falaram, olha, vai morrer, não tem jeito. Mas Deus nessa noite está mudando o decreto, vai viver. Vai viver. Ele vai te surpreender. Ele vai revogar o decreto de morte já estabelecido. Moisés cresceu. Moisés cresceu e foi diferente. Até que ele chegou. Um homem com autoridade. Para chegar nesse mesmo faraó. E falar, olha, liberte o povo de Deus. O objetivo da vida daquele menino que venceu tantas coisas quando criança, sem condição nenhuma de fazer nada por ele mesmo, o propósito da vida dele era ser um libertador. E eu penso que Deus quer fazer isso com você. Deus quer te usar para você ser um libertador. Eu não posso continuar aqui, eu tenho uma palavra que eu tenho que acabar o culto no horário, e esse relógio aqui ele é atrasado, é 8 horas agora, é adiantado na verdade, é atrasado na verdade, já são 8h05, então eu vou terminar o culto agora. Eu quero fazer um pedido aos irmãos, os irmãos, por favor, passem lá embaixo, é de graça, 0,800 mesmo, nem R$1. Ô Jesus, lá embaixo tem cachorro quente e tem bolo. Para você que não veio de manhã, tem um bolo delicioso lá do Dia dos Pais. Então, passe lá embaixo e faz isso, participa desse momento. Pedi para você me lembrar, se não me lembrou. Mas vem cá. Você sabe que nós oramos a semana toda em favor do Leomil, jejuamos. Ele estava com fortes dores na cabeça, fez alguns exames, em breve vai pegar o resultado. Mas ele quer ter uma palavra de gratidão para com a igreja nesse momento. Pai do Senhor a todos, amém, queridos? Eu queria, aqui diante da igreja, diante do meu Deus, agradecer. Meu filho falou que eu sou chorão, né? Mas eu sou mesmo. Agradecer a cada pessoa que se dispôs a investir um minuto da sua vida essa semana pela minha vida. Eu ainda não vou contar o que está acontecendo, não é por querer esconder, é porque o que Deus ele ainda vai fazer, ainda o que vai ser testemunhado, o que Deus está fazendo, acho que vai ser assim algo para poder impactar não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que participaram no decorrer dessa semana. Eu fiz um exame há um tempo atrás, e aí eu estou vindo de umas sequências de semanas, uma dor muito forte na cabeça e tal, e eu fiz um exame, e aí eu passei por uma série de médicos, e um médico em específico pediu um exame mais apurado. Eu vou te contar só até o exame, porque o que Deus ele fez, eu acredito que foi fruto da sua oração. Eu ainda não peguei o papel, porque o papel só vai servir para envergonhar Satanás mais uma vez. Mas eu creio que Deus ele já entrou com providência sobre a minha vida, pelo que você orou, pelo que você jejuou, pelo momento que você investiu sobre a minha vida. E o primeiro papel que nós pegamos, o primeiro exame, o médico analisou, viu algumas coisas, falou, a gente vai ter que fazer um exame muito mais apurado, para a gente poder ter noção do que é, de como está, em que grau que está, como vai ser, como vai deixar de ser. E
A gente não tinha contado nada para ninguém, só quem sabia era a minha casa. E o meu pastor, que eu sempre critico, e eu gosto de falar isso do altar, porque eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu também falo mal do meu pastor, que às vezes não me liga, que às vezes não me visita. E desde que isso aconteceu, ele não deixou de me ligar um dia, e eu não falei para ele. Ele não deixou de me visitar um dia, e eu não falei para ele. Apareceu lá em casa e falou, Deus está me incomodando pela tua vida, Léo. Eu falei, por quê, pastor? Ele, eu não sei o que está acontecendo. E eu não falei nada. Eu falei, por quê? Ele, eu não sei, mas me dá os teus exames aí que eu vou levar para a igreja para orar. Eu não estava vindo para os cultos, porque o barulho, bateria, essas coisas assim. Eu estava sem trabalhar o mês inteiro e tal, evitando telefone, evitando uma série de coisas. Até por recomendação médica, para poder até analisar realmente o que era. E quando eu estava assistindo o culto, eu tinha esse exame que supostamente eu faria na terça, que eu fiz na terça, eu tinha ele marcado para sexta-feira, que antecedeu a oração na igreja. E quando eu cheguei lá para fazer o exame, a menina ligou para o meu plano de saúde e falou, o plano de saúde não está autorizando a fazer o exame. Mas eu liguei para ir, a gente pediu senha, está tudo autorizado, está tudo direitinho, não, mas esse exame é um exame muito específico e não autoriza em qualquer lugar. Na hora eu vim para casa e tal, fiquei meio chateado, porque era um exame que supostamente iria me dar uma direção. Só que o que Deus queria me mostrar, e eu não entendi isso na sexta-feira, eu só vim entender no domingo, era que eu não podia fazer esse exame antes que a igreja se colocasse em posição de oração. Porque aí não ia aparecer milagre. Então, supostamente, isso eu vou pegar agora dia 15, dia 13, na quinta-feira, o resultado não vai parecer, porque eu creio que é. O milagre aconteceu depois que Deus ele colocou no coração de alguém, que alguém deveria orar por alguém. Eu sempre soube que algumas pessoas aqui na igreja gostavam de mim, porque eu e a minha família, graças a Deus, somos muito comunicativos, a gente fala com todo mundo. Eu tenho até uma pessoa aqui da igreja que ela fala que eu sou muito blá blá blá, que eu sou muito gente boa, e que as pessoas me tratam bem por causa disso. Mas esse é o nosso natural. E eu sempre assim, eu nunca tive a dimensão do amor que realmente essa igreja tem pela minha vida. Tanta gente me procurou, tanta gente foi na minha casa, tanta gente me ligou. Assim, graças a Deus que eu não estou doente, mas foi bom ficar. Porque eu não tinha dúvida do amor que a minha igreja tinha por mim. Mas hoje eu tenho certeza que a minha igreja me ama. Que Cristo realmente trabalha nos nossos corações, porque Ele é amor. Sem Ele a gente não consegue amar o outro, a gente olha para o defeito, a gente olha para isso, a gente olha para aquilo. E assim, vamos guardar por mais um pouquinho para frente, depois eu vou contar tudo direitinho, não estou mais sentindo dor. De terça-feira para cá, de quarta-feira, eu vim no culto na terça, o pastor fez uma oração aqui com todo mundo, não foi específica para mim, mas eu peguei a minha bênção. Uma dor que eu sentia há um mês, especificamente, incessantemente, sem intervenções, contínua. De quarta-feira para cá, ela sumiu. Eu não sinto mais nada. Mas, como o diabo precisa de papel para ser envergonhado, o primeiro papel está lá. E quando chegar o segundo, Deus ele vai provar mais uma vez que Ele é o Senhor da minha vida. Eu só queria dar uma palavra de gratidão à igreja. Obrigado a todos que oraram por mim. Eu estendo aqui o meu agradecimento a todos, sem exceção. Muito obrigado pelo amor de vocês. Maravilhoso se sentir amado, meus irmãos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu só ia falar um minuto, mas aí, ó. Amém. Levante suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui pela manhã, o culto, a festa, hoje à noite, pelos louvores, por Tua palavra. Agora eu te peço, Deus, nós vivemos em um município que está ficando cada dia mais violento. Mas eu creio que o Senhor dos Exércitos continua no controle de tudo. Guarda-nos, Pai, na saída da Tua casa para as nossas casas. Todos chegarão em paz. Nenhuma intervenção do inimigo vai prevalecer contra nossas vidas. Se o inimigo vier contra nós por um caminho, por 7 caminhos fugirá de nós. Em nome de Jesus, nós temos uma semana incrível, uma semana da Tua bênção, uma semana de paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a paz insondável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus
que sobre nossas vidas esteja de uma forma rica. Vá em paz, meus irmãos, que Deus os abençoe.